acontece. Amém? Ó Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que estamos iniciando. Obrigado, Senhor, por este momento de louvor, principalmente agora que faremos. Também as palavras, Senhor, tudo que virá no decorrer do teu culto. Que em nome de Jesus tua presença seja real. Que possamos nos esvaziar de tudo que nos atrapalha, de tudo que está tirando a nossa paz ali nesse mundo. Que possamos nos dedicar inteiramente para este momento. Em nome de Jesus. Amém. Atrás das nuvens brilha o sol, luz que vem pra brilhar. Socorro presente em meio aos sons, sem
realmente prestar o verdadeiro louvor ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos se você puder e adorar onde você estiver. Perfeito louvor. Louvor que vem de dentro do seu coração. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou. Boa noite, com a graça, né, e a proteção do nosso Deus a todos.
Queremos agradecer a você que já está aqui conosco, a você que pode nos assistir aí na sua casa. Pedir a Deus aqueles que talvez estejam a caminho, que o Senhor guarde cada uma dessas vidas. Irmãos, é muito bom, costumo sempre dizer, muito bom quando nós podemos ter esse culto presencial. Nada pode substituir, né? Estarmos bem pertinho do irmão, podemos, claro que ainda não dar aquele abraço, mas estar perto dele, né? Talvez estender a mão para alguns, dar aquele toque, né? Alguns, mas estar perto, poder ouvir o irmão. Então, esse privilégio do nosso encontro presencial, nós devemos orar ao nosso Deus para que Ele vá voltando, né? Voltando aí gradativamente, para que possamos superar esse período. Já houve um período de liberação de 60% da capacidade física do templo, depois abaixou para 40%, agora para 30%, mas quando temos aí um espaço, né, suficiente, temos os cuidados, também álcool em gel, máscaras, a higienização, então podemos ocupar o espaço físico. Irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por você estar aqui. Nós estamos aqui com o propósito de louvarmos a Deus. Jesus Cristo pagou o alto preço por nós, ali na cruz. Por isso, faz sentido a nossa presença aqui, nosso propósito de adoração ao nosso Deus. Nosso Redentor, Ele vive, né? Pagou ali o preço, mas ressuscitou. Nós louvamos ao nosso Deus. Irmãos, eu gostaria que você já começasse a pensar em alguns motivos de oração. Durante a semana, você passou por alguns momentos, né? Alguns passaram por momentos de perda de um ente querido. Nós devemos continuar orando, né? Orando por esses corações para que Deus console. Ainda nesta semana, a partida de um dos tios, né? Dos nossos irmãos aqui, irmão Zenaldo, irmã Terezinha, irmã Elza. Ele era chamado Tonico, ele era um grande pregador da palavra enfermos, mas já saindo do período de isolamento, temos o Rogério da sua família, nos alegrando muito com a sua presença. Nós temos alguns irmãos que estiveram viajando, já estão de volta, né? Irmão Zenaldo esteve viajando, irmã Edilene, irmão Fábio, a irmã Adriana e Cláudia, né? Mas estão novamente aqui conosco. Sabemos que faz falta, né? Por isso nós agradecemos. Às vezes nem estão tão longe, mas nós desejamos que estejam sempre perto. Que Deus abençoe essas vidas. E nosso irmão Ricardo hoje mesmo estará fazendo novamente uma viagem ali para Recife, né? Então hoje, saindo do culto, ele já vai para o aeroporto. Então vamos orar para que Deus o abençoe nessa viagem, Deus abençoe nos seus dias que estiver ali trabalhando, né? Porque sentimos a sua falta, mas sabemos que ele tem esse compromisso. Então nós vamos colocar todos esses pedidos, esses motivos de oração diante do Senhor, para que o Senhor abençoe a cada uma dessas vidas. Logo em seguida nós estaremos cantando um dos nossos hinos, que é o 474, e os irmãos terão a oportunidade para trazer os seus dízimos e ofertas. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor. Soberano Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Tu nos dás o grande privilégio de estarmos juntos para louvarmos a Ti. Nós somos criados para o Teu louvor. Obrigado a Deus pela Tua palavra que sempre nos consola, sempre nos instrui, sempre nos prepara para as diversas situações, diversos motivos das nossas vidas. Ó Deus, nós te pedimos por esses corações que ainda andam enlutados,
pela perda de um ente querido, a perda de um grande amigo, irmão em Cristo, durante essa semana e outros dias, o consolo verdadeiro vem do Senhor. Nós, ó Deus, pedimos por aqueles que ainda estão enfermos, ainda pedimos, ó Deus, pela tua serva irmã Graça, onde ela está, ó Deus, nesse momento, visita com a ação do Espírito Santo, Senhor, retirando as dores, o mal-estar, ó Deus, devolvendo a ela a saúde. Também a sua filha Renata, Senhor, tirando, ó Deus, sintomas que têm aparecido. Ó Deus, dá a saúde para ela, Senhor, dá a estabilidade, dá a alegria, dá as condições, ó Deus, para esses dias de tanta preocupação. Pedimos a Deus pela irmã Laura, pedimos a Deus, agradecendo pela Nicole, ó Deus, continue a cuidar desta vida, e tantos outros, ó Deus, que têm sido apresentados os seus nomes. Amém. Nós, ó Deus, colocamos diante do Senhor. Quero agradecer, ó Deus, por esses que fizeram uma viagem e aqui estão novamente conosco, Senhor. Muito obrigado, porque guardastes na viagem de ida, na permanência e também na volta. Obrigado, ó Deus, por aqueles que já foram recuperados, como a família do nosso irmão Rogério. Continue, ó Deus, a abençoá-los, por onde passarem, ó Deus, sejam bem-sucedidos. Ó Deus, nós pedimos pela continuação desse culto, que ora iniciamos, que é, ó Deus, devido somente a Ti, Senhor. Pedimos a direção do Espírito Santo para cada cântico, para cada momento, Senhor, para o anúncio da Tua palavra, que venha, ó Deus, alcançar os nossos corações de uma maneira, ó Deus, que possamos compreender e sermos motivados pelo Espírito Santo, ó Deus, capacitados para colocarmos em prática, Senhor, para que nós não apenas conheçamos, não venhamos apenas a aprender da Tua palavra, mas, ó Deus, que venhamos a praticar a Tua palavra, pois assim é a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Obrigado, ó Deus, nós agradecemos por esses que já puderam chegar. Havendo mais alguém a caminho, Senhor, traga debaixo dos Teus cuidados, Senhor. E aqueles que por motivos diversos não poderão estar conosco nesta noite, onde eles estão, ó Deus, sejam guardados. Sinto a alegria da Tua presença, Senhor. Também sinto a Tua direção, o Teu consolo, ó Deus, sobre as suas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, nós agradecemos por esse momento das contribuições. Sabemos, ó Deus, que tudo pertence a Ti, a prata, o ouro, todo o universo. Nossas vidas, ó Deus, pertencem ao Senhor. Obrigado também por esse momento que tens proporcionado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Irmãos, agora nós vamos cantar o 474. E quando os irmãos estão vendo ali, eu estava pensando, quando só os instrumentos tocam um pouco baixinho, eu estava pensando no início do culto. Nós temos muitas pessoas com dificuldades para respirar, já nos hospitais e faltando aparelho respiratório. Deus está dando ar para você respirar. Deus está dando ar para você respirar, para mim respirar. Deus nos conduziu para cá. Irmãos, quando nós terminarmos o culto aqui, nós temos uma casa, temos um abrigo. Quantos nessas fortes chuvas a sua casa caiu? Não somente a sua casa, os móveis, mas também os seus familiares, perderam alguns dos seus familiares. E o Senhor tem nos abençoado dessa forma. A vestimenta, irmãos, que nós temos. O Senhor tem nos guardado de perigos que nem percebemos. Irmãos, a bênção maior que eu quero destacar é a salvação eterna e segura na pessoa de Jesus Cristo. É o favor imerecido.
A graça redentora nos alcançou. Esse é o bem maior, irmãos. Agradeçamos ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de verdadeira adoração a Deus, uma expressão de gratidão. Priorize realmente Deus em sua vida. Cada um de nós precisa fazer isso. Vamos cantar esse hino. Enquanto isso, os irmãos tragam seus dízimos, tragam suas ofertas. Sob o comando desse general forte, né? A vitória, ela é certa. Nós vamos agradecer ao nosso Deus pelas contribuições e logo em seguida o pastor Paulo tem a oportunidade de nos trazer o que Deus tem colocado no seu coração. Obrigado a Deus por esse momento que pudemos ter a oportunidade de trazer os dízimos, ofertas, tudo pertence ao Senhor. O ar que nós respiramos, a saúde, a força física para sair ao trabalho, ao estudo, para sair, ó Deus, quanto às nossas preocupações, nossas obrigações, o Senhor é que dá condições. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio, nós rendemos graças de podermos trazer aqui as nossas contribuições. Obrigado, Senhor. Tudo pertence ao Senhor e o Senhor ama aquele que entrega com alegria, reconhecendo que o Senhor supre as nossas necessidades. Nós te louvamos e pedimos pela tua palavra que agora será lida e trazida aos nossos corações,
nós pedimos que possa ser compreensível o Espírito Santo, ó Deus, nos fazer compreender Tua palavra e colocarmos em prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que você pôde vir. Graças a Deus que o Senhor nos proporcionou a oportunidade de estar na sua casa. Deus abençoe nossos irmãos que estão acompanhando em casa, que não podem estar conosco, mas com certeza a presença do Espírito Santo de Deus também se faz aí no seu lar, na sua casa, com a sua família. 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. Na verdade, nós vamos ler do 1 ao 12, e o assunto ou o tema está no verso de número 12. Samuel 7, do 1 ao 12. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outreiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. Toda a casa de Israel dirigia suas lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. E enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui
nos ajudou o Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, não importa o que esteja acontecendo, até aqui nos socorreu o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, porque Deus é o nosso ajudador. Irmãos, todo o texto depende da análise, do estudo, da interpretação do seu contexto. Todo assunto está envolto em outros assuntos. E estudando este texto para falar aos irmãos esta noite, eu encontrei outras 8 passagens que falam esta palavra, Ebenezer. Existem outros 8 versículos, além deste, que trata sobre este assunto. O significado de Ebenezer é este: Deus nos socorreu, Deus nos ajudou, Deus nos livrou, Deus se fez presente por uma situação específica. Então, a primeira passagem sobre este assunto, Ebenezer, está em Deuteronômio, capítulo 33, verso de número 29. Quando Moisés faz um resumo, quando Moisés faz um relato ao povo de Israel, na jornada de 40 anos que eles tiveram que peregrinar pelo deserto, no final do seu ministério, no final da jornada, o Moisés vai dizer para o povo, está lá registrado em Deuteronômio 33, 29, quem és tu, ou quem é como tu, ó Israel, que o Senhor te salvou, que o Senhor cuidou de você e te protegeu durante esses 40 anos. Moisés está relembrando Israel que mesmo em meio às dificuldades da jornada no deserto, Deus nunca deixou de ajudá-los e socorrê-los. A outra passagem está em 2 Crônicas, capítulo de número 28, capítulo de número 25 e verso de número 8, onde o rei Amazias, ele é o 9º rei de Judá, no sul, e ele está em uma batalha com os edomitas. Ele chega a contratar guerreiros de aluguel. Ele está em uma ferrenha luta e ele quer de qualquer maneira a vitória. Então ele contrata estes homens e Deus vai usar um profeta para dizer ao rei Amazias o seguinte: é bom que você se esforce, é bom que você tente de alguma maneira obter a vitória, é bom que você peleje contra esta nação, é bom até que você tenha contratado uma força para te ajudar, homens de guerra, para trazer a vitória ao seu povo. Mas o profeta diz a ele o seguinte: vai, porém, seja tu forte e entenda que Deus é quem te dará força e a vitória contra os teus inimigos, porque Deus é o teu ajudador. A terceira passagem é Davi, no Salmo 27, verso 9, na verdade todo o Salmo 27, Davi expõe que Deus sempre o ajudou. Davi nos orienta que Deus fez cair por terra muitos inimigos dele, Davi. Davi nos incentiva a entender que Deus é quem tem força para nos ajudar. Continua o mesmo Davi no Salmo 28, no verso 7, dizendo o seguinte, que o Senhor é a força dele, o Senhor é o seu ajudador. O Davi está nos ensinando no Salmo 28 e verso 7, que Deus o socorreu, pois só Ele é quem pode nos ajudar.
Continua o Salmo 40, é Davi novamente mostrando a força e a libertação que Deus tem para aquele que teme ao Senhor. No Salmo 40, verso 1, Davi diz o seguinte: eu reconheço que sou um pobre, eu reconheço que sou necessitado, eu reconheço que só Deus tem condição de cuidar de mim, porque Ele é aquele que me ampara e é aquele que me ajuda quando eu estou necessitado. Outra passagem está no livro do profeta Isaías, capítulo 41 e verso 10. O povo de Israel está na Babilônia, está cativo, está sofrendo, está aprisionado por causa dos seus próprios pecados. Mas o profeta Isaías alerta o povo, traz um ânimo. O profeta Isaías anima o povo dizendo que Deus é quem é aquele que fortalece Israel, mesmo em meio a esta situação de cativeiro. O profeta Isaías vai dizer: Deus te fortalece, Ele te ajuda, e Ele é quem sustenta Israel com sua mão direita. Há uma outra passagem ainda no livro de Hebreus, capítulo 13 e verso 6. O escritor aos Hebreus, nos instruindo como agir socialmente, o escritor aos Hebreus nos mostrando que Deus, Ele tem cuidado com as pessoas e que nós como cristãos precisamos também, nesta área da ajuda social, nunca desamparar aquele que necessita. O escritor aos Hebreus vai terminar o versículo dizendo que nós não podemos esquecer do nosso próximo, não podemos esquecer do nosso irmão, não devemos deixar de auxiliar aquele que precisa, porque Deus é que é o nosso principal ajudador. É Deus quem nos socorre quando nós precisamos. Então, como pano de fundo, para nós podermos entender o texto em si. Então, o texto envolve aqui a figura de Samuel, o povo de Israel, uma nação que estava constantemente em guerra contra Israel, que são os filisteus, e o próprio Deus. E Samuel, irmãos, é um caso interessante. Quantas vezes os irmãos com certeza já não leram a biografia de Samuel? Nós sabemos, Samuel, ele é fruto de um milagre, é fruto da ajuda de Deus em termos de um milagre para Ana. Ana é estéril, era estéril, e ela chora, ela ora, ela pede, e Deus dá a ela o primeiro filho, é Samuel. E ela, em gratidão a Deus, devolve Samuel ao Senhor. Ela entrega Samuel às mãos do sacerdote Eli, para que ele pudesse cuidar do menino. E o Samuel passa a viver no tabernáculo, ele passa a aprender a lei do Senhor, ele passa a ser um moço diferenciado dos demais, e ele chega à posição de profeta, de juiz e de sacerdote. Este homem tem uma vida diante de Deus inigualável. Samuel é um exemplo para a sua família, Samuel é um exemplo para os seus vizinhos, Samuel é um exemplo para a sua tribo, Samuel é um exemplo para toda a nação de Israel. E quando chega aqui no capítulo 7, para entendermos o versículo de número 12, que é o versículo chave deste capítulo, para entendermos por que é que Samuel vai colocar um nome nesta pedra, é um obelisco, ele faz um monumento a esta vitória, e ele dá o nome para esta pedra, simbolicamente, não é? De Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas por que Samuel faz isso? Quando nós analisamos o contexto, nós vamos ver que Israel está há 20 anos sendo atormentado pelos filisteus.
Israel está mergulhada em uma idolatria. Observe, o texto que nós lemos vai falar de Baalins, vai falar de Asterotes, vai falar de deuses que Israel ora cocheava em dois caminhos. Ora servia ao Senhor, ora estava voltado a imagens de escultura, por causa da mistura que eles estavam tendo com os filisteus, com os midianitas, com os amalequitas, enfim, com as nações em redor de Israel. E então chegou um momento que o ânimo de Israel caiu. Seu semblante, o semblante do povo, era um semblante de tristeza, de preocupação, porque já há 20 anos eles sofriam, e há 20 anos a arca do Senhor não estava com eles no tabernáculo. E o Samuel diz: tem jeito para esta situação mudar. Samuel então vai dizer para eles o seguinte: parece que Deus não está conosco. Parece que nesses 20 anos Deus nos abandonou, mas não é verdade. Samuel está dizendo a eles: mesmo em meio a todas estas circunstâncias que para nós parece negativa, Deus está conosco. Basta que tão somente nós sirvamos a Deus com um coração sincero, sirvamos a Deus de verdade. E Samuel vai convocar o povo para um reavivamento, ou para um avivamento. Samuel vai dizer a eles o seguinte: vocês querem a vitória? Vocês querem as bênçãos de Deus? Vocês querem mudança em nosso meio? Vocês querem ver Deus operar como operou no passado? Vocês querem sentir o amor, a misericórdia, a grandeza de Deus? Existe um caminho. O caminho é abandonar a vida de idolatria, abandonar aos Baalins, abandonar a Asterote, abandonar toda esta idolatria e servir somente ao Senhor, porque é o Senhor quem nos salvou, é o Senhor quem nos ajudou até aqui, é o Senhor quem nos deu vitória todos esses dias. E convocou o povo para um jejum, convocou o povo para uma consagração. E que coisa importante, irmãos, no texto nós vemos que o povo reconhece. O povo, cada cidadão agora, cada homem, cada mulher, faz uma retrospectiva da sua vida e faz uma introspecção e consegue enxergar que de fato eles estavam em falta diante do Senhor. Eles estavam em falta diante de Deus. Aquelas pequenas coisas que eles achavam que não estavam atrapalhando, na verdade estavam, porque eles estavam pensando em outras coisas em vez de pensar nas coisas do Senhor. E o Samuel, com calma, com cuidado, com atenção, com amor, com misericórdia, com carinho, com dedicação, convence o povo que é necessário que deixe de lado todas as outras coisas e passe a servir somente ao Senhor. E eles fazem isso. Eles fazem isso. E quando eles começam a consagrar ao Senhor, quando eles começam a cultuar ao Senhor de uma forma diferente que eles vinham cultuando nesses últimos 20 anos, os filisteus acharam que eles estavam se preparando para a batalha. Os filisteus achavam que eles estavam se preparando para mais uma guerra e que na cabeça dos filisteus a vitória estava garantida para eles, filisteus, porque os filisteus até aquele momento entendiam que Israel estava fraco, Israel estava desanimado, Israel não tinha nenhum objetivo nesta batalha. Mas Israel não estava se preparando para a batalha. Israel estava se preparando para cultuar ao Senhor, para cantar hinos de louvor ao nome do único e verdadeiro Deus, para reconhecer diante do Senhor a sua fraqueza, a fraqueza humana. E Deus então vai dizer a Samuel: pois pode avisar o povo que
eu estarei nesta batalha, enquanto os filisteus estão armando cilada contra vocês. Deus, falando com Samuel, diz a Samuel: eu sou a fortaleza de vocês, eu sou aquele que vou à frente nas batalhas por vocês, e o povo não vai precisar se preocupar. Sabe o que acontece, irmãos? Esta batalha que acontece aqui no capítulo 7, ela acontece no mesmo lugar que 20 anos atrás a arca foi levada como despojo pelos filisteus. Os filisteus vieram de tal maneira autossuficientes, achando que a batalha já estava ganha, e Samuel vai dizer ao povo: levantem as suas cabeças, se animem, porque o Senhor é o nosso ajudador. O choro de vocês, o jejum de vocês, a consagração de vocês, o coração íntegro de vocês, diz o texto, o Senhor o ouviu, porque o povo clama a Samuel. Samuel, aqui para os nossos dias, né? Em nome de Jesus, Samuel, interceda por nós diante de Deus. E o Samuel vai interceder, e o texto vai dizer: e Deus ouviu Samuel. Deus ouviu a oração de Samuel. E qual é o desfecho de tudo isso? Israel vence a batalha. Israel se sobressai ao inimigo, e então, por causa desta vitória, depois de 20 anos, para nós, irmãos, falando, é apenas um fato histórico. Talvez não tenha muito significado para mim e para você. Pode ser que nós nem cheguemos a entender a profundidade da situação que Israel estava naquele momento. Mas para eles é um marco na história do seu próprio povo. Para Israel é um dos maiores milagres o que Deus fez neste dia, porque eles estavam há 20 anos sem poder, sem cultuar ao Deus verdadeiro e sem ter a arca da aliança, que tem como significado maior a presença iminente do Senhor no meio do povo. Então, quando eles terminam esta batalha, que Deus é quem os ajuda, Deus é quem vence por eles, Deus é quem desbarata os filisteus, Deus é quem confunde os filisteus, Deus é quem troveja do seu poder sobre eles, e eles são derrotados. E Israel só tem que ir atrás desses inimigos e vencê-los de uma vez por todas. Então, em homenagem, em honra, em memória a esta grande vitória que Deus deu a Israel, Samuel tem uma ideia. Samuel chega na divisa, no limite entre Mispa e Sen, e diz o seguinte: nós não podemos deixar este assunto, esta história, este acontecimento morrer. Nós não podemos deixar passar em branco este dia. E ele pega uma pedra, ele faz ali um monumento, ele pega uma lápide e ele escreve, manda escrever nesta pedra, Ebenezer, que tem o significado: até aqui nos ajudou o Senhor. E é duplo esse significado. Samuel está lembrando Israel que geograficamente, isto é, desde que nós saímos do Egito e nós viemos caminhando pelo deserto, os nossos ancestrais passaram por muitas dificuldades, e nós chegamos na terra de Israel, e os inimigos não nos deixaram em paz nunca. Então, geograficamente, nesse limite geográfico de espaço de terra, Deus nos ajudou. Deus continua com as suas mãos sobre as nossas vidas. Mas Samuel está dizendo mais do que isso. Ebenezer, Samuel está dizendo: até aqui o Senhor nos socorreu, até aqui o Senhor cuidou de nós, até aqui o Senhor nos preservou, até aqui Ele nunca deixou de estender as suas mãos para nos abençoar materialmente, mas principalmente espiritualmente, porque se não fosse as mãos do Senhor, se não fosse a atuação do Senhor, ora diga a Israel, os inimigos já teriam nos consumido. Então, até aqui, dizia Samuel, com esta pedra, com este marco, nos ajudou
o Senhor. O Senhor tem te ajudado até aqui. O Senhor tem te livrado. O Senhor tem te dado o caminho correto para seguir. O Senhor tem estado ao seu lado. O Senhor tem te socorrido na hora da aflição. O Senhor tem te dado cobertura quando é necessário. Então nós podemos concluir o pensamento e as atitudes de Samuel. Nós podemos sempre contar com a ajuda do Senhor. Nós podemos sempre estarmos enfrentando talvez alguma situação que nós não conseguimos resolver, não temos forças, pessoalmente dizendo, nós em muitas circunstâncias, seja na nossa vida física, seja na nossa vida espiritual, seja em qualquer circunstância da vida, nós muitas vezes não conseguimos força para resolver, não temos capacidade para solucionar. Nós, com os nossos recursos humanos, somos limitados. Mas Samuel está dizendo com esse exemplo para mim e para você, que a solução, a nossa força vem do Senhor. E quando Deus entra na causa, quando Deus entra na batalha, não há perda, não há como não dar certo, porque onde Deus está, a vitória está com Ele. Então, irmãos, nós precisamos entender por que Deus é o nosso Ebenezer. Porque Jesus Cristo é o nosso Ebenezer. Nós podemos clamar isso. Nós podemos declamar que Ele é o nosso Ebenezer. Porque Ele é o nosso ajudador. E eu vou encerrar dizendo aos irmãos que nós não podemos confundir. Deus não é o nosso ajudante. Deus é o nosso ajudador. E qual é a diferença do ajudante para o ajudador? O ajudante é você que manda. Quem é pedreiro, quem é um oficial, quem é um profissional em qualquer área, em todas as empresas tem os oficiais e tem os ajudantes. O ajudante obedece à ordem de alguém. O ajudador é quem manda. Nós precisamos entender que Deus é o nosso ajudador. Então é Ele quem manda. É Ele quem coordena, é Ele quem dá as regras, é Ele quem faz as coisas acontecer, é o ajudador que nos dá proteção, é o nosso ajudador que nos dá segurança. Deus é o nosso ajudador que controla todas as situações, é o ajudador que nos mostra caminhar pelo caminho certo, é o guia, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que sempre estará conosco para nos ajudar. Então nós podemos dizer, todos os dias, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E se nós permanecermos firmes com Ele, nós poderemos todos os dias, com toda tranquilidade, mesmo em meio a alguma situação que eu e você achemos que não está boa. Pode ser que em alguns momentos da minha e da sua vida, nós vamos dizer, não, Deus não é meu Ebenezer, porque a situação está preta, a coisa não está do jeito que eu quero, a coisa não está do jeito que eu necessito. Mas nem por isso Deus deixa de ser o seu Ebenezer, porque Deus está conosco em todos os momentos e em todos os instantes das nossas vidas. Um dos profetas do Senhor nos alerta dizendo, sua mãe pode até te abandonar, seu pai pode até não prover o que você precisa, pode ser que não tenha leite na vaca, pode ser que a oliveira e a videira não dê seus frutos, pode ser que ninguém queira te sustentar e te ajudar, mas o profeta diz que o Senhor estará conosco, nos sustentando em suas mãos, porque Ele é o nosso Ebenezer. Saia daqui na certeza, na convicção e na tranquilidade que o Senhor é quem te sustenta
que o Senhor é quem te ajuda, que o Senhor é quem te socorre e que sem Ele nós não temos condição de nada nesta vida. Israel venceu não por sua força. Samuel venceu não porque ele era um bom homem. Israel venceu e Samuel venceu porque Deus é o Ebenezer do povo de Israel. E Ele é o nosso Ebenezer também, igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor. Irmãos, nós já estamos caminhando para o final. E nessa oração final, gostaria que aqueles que puderem se colocassem em pé. E esta é a grande verdade, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode pensar em alguns segmentos da sua vida material. Posso pensar também em alguns segmentos. O nosso trabalho, o nosso estudo, a casa, tudo o que nós conquistamos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Só alcançamos na dependência do Senhor. E na vida espiritual, da mesma forma. Temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos uma nova criatura, o Espírito Santo habita nos nossos corpos, mas nós só conseguimos prosseguir com o fortalecimento vindo do Senhor, com a condição preparada pelo Senhor. Eu gostaria que você colocasse agora a sua mão no seu coração nesse momento, pudesse apresentar ao Senhor algumas inquietações que tem trazido tristeza, preocupação para você. Qual tem sido o motivo de muitas orações, talvez noites em claro? O Senhor sabe. E eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor. Assim como eu também estou diante do Senhor, com alguns planos, algumas inquietações, e o Senhor dará a resposta, em nome de Jesus. Após esta oração, estaremos no pós-lúdio, e nós estaremos terminando, agradecendo muito a todos que estão nos acompanhando também nas suas casas. Vamos orar, irmãos. Ó bendito e maravilhoso Deus, a Tua palavra nos diz: até aqui o Senhor nos ajudou. Temos certeza absoluta que vivemos na inteira dependência do Senhor, embora compreendemos que há muitas coisas que estão no nosso alcance, são tarefas, são coisas que podemos fazer, mas só vamos fazer se o Senhor nos dar forças, se o Senhor nos dar a saúde. Ó Deus, quero colocar diante do Senhor cada um que agora tem colocado a sua mão no seu coração, lembrando de algumas necessidades, de alguns motivos que tem talvez tirado o seu sono durante a semana, que tem sido motivo de inquietações. Tu és o Deus da providência, o Deus que vem no nosso socorro, Senhor. Coloco essas vidas diante do Senhor e apresento tudo, ó Deus, que está no seu coração nesse momento. E esse que contigo fala também, Senhor. Os nossos planos, aquilo, ó Deus, que tem nos trazido preocupações, aquilo, ó Deus, que, segundo a orientação da Tua palavra, precisa ser mudado, precisa ser melhorado, colocamos diante do Senhor, para que entre com providência, Senhor, abra as portas.
Ó Deus, aquele que está sem emprego, abra as portas de emprego. Aquele que tem o seu emprego, ó Deus, mas tem as finanças desequilibradas, possas, ó Deus, também entrar com esta providência, suprindo as necessidades. Aqueles que estão com enfermidade, aqueles que estão com exames para serem feitos, coloco diante do Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão com o seu coração enlutado, entristecido, por causa do ente querido, ó Deus, que tem chamado já para a glória dessa semana. Continue, ó Deus, a consolar esses corações. Ó Deus, são preocupações diversas, são lutas diversas, mas nós confiamos no Senhor, porque a Tua palavra nos diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Deleita-te também no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Colocamos diante do Senhor cada vida, Senhor, cada um de nós, ó Deus, que agora apresenta diante do Senhor. Tu és o dono do universo, da nossa vida, tudo criaste, tudo sustenta, e tens, ó Deus, um plano maravilhoso, um sustento, uma realização em cada uma das nossas vidas. E assim coloco diante do Senhor, e em nome de Jesus tenho a certeza da resposta, pois tens um cuidado especial sobre cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por esses que das suas casas estão nos acompanhando, Senhor, talvez enfermos, talvez entristecidos, magoados, preocupados, em pânicos. Colocamos essas vidas, ó Deus, para que Tu possas acalmar, Tu possas consolar, Senhor. Ó Deus, no regresso para os nossos lares, leva-nos em paz. Mais uma vez, ó Deus, te peço pelo Teu servo, irmão Ricardo, na viagem, Senhor, cuida dele, Senhor. No seu trabalho, cuida dele, Senhor. Na sua estadia por lá, na sua volta, cuida, ó Deus, da Stephanie, e assim, ó Deus, de cada um dos familiares, cada um dos seus, ó Deus, colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, vamos cantar para esse pós-lúdio. Estaremos então finalizando. Forte abraço a você que está nos acompanhando na sua casa. Que Deus o abençoe. Abençoe a cada um de nós. Nosso
tua palavra e realmente nos dedicarmos, Senhor, aos teus planos, ao que tu tens, Senhor, de propósito para nós. Em nome de Jesus.